Nós vamos realizar hoje a segunda reunião pública dos candidatos ao cargo de reitor e vice-reitor da UFRJ, mandato 2015-2019. Sou professora Elizabeth, representante do CCS na Comissão Coordenadora do Processo Sucessório, CCPS. Ao meu lado, o professor Luciano Coutinho, representante do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas e presidente da comissão. Inicialmente, nós gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos, antes de chamar os candidatos à mesa, com relação aos procedimentos da reunião. A exemplo do que fizemos no primeiro turno, fizemos alguns pequenos ajustes acordados com os candidatos, de maneira que nós teremos 4 blocos. O primeiro bloco, que seria um bloco de apresentação das chapas, que cada chapa candidata, então, terá 15 minutos para a apresentação do seu projeto. Passaremos ao bloco 2, que seria o debate entre os candidatos, em que cada candidato fará uma pergunta ao outro. O tempo de formulação da pergunta em torno de 1 minuto, 3 minutos para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica e 1 minuto e meio para a tréplica. O bloco 3, que seria, então, das perguntas da plateia, em que nós vamos selecionar, por sorteio, 9 perguntas, 3 de cada segmento, estudantes, técnico-administrativos e docentes. Aqueles que desejarem formular perguntas deverão fazê-lo por escrito, em filipetas de papel que estão à disposição dos presentes pelos representantes, com o Edson da comissão. Devem formular a sua pergunta, dobrar o papel, colocar num envelope, que também será fornecido, na parte frontal do envelope, identificar com seu nome e sobrenome e sua categoria funcional. Durante o primeiro e segundo bloco, as perguntas poderão, então, ser formuladas, entregues a um membro da comissão ou diretamente vir aqui à frente do palco e colocar na caixa correspondente à sua categoria, estudantes, técnicos e docentes. Por ocasião, então, do terceiro bloco, nós sortearemos 3 perguntas de cada segmento, e aí as pessoas que forem sorteadas para a formulação das perguntas virão aqui à frente e, ao microfone, lerão a sua pergunta. E isso será feito em bloco, né? As 3 perguntas de docentes, 3 estudantes, 3 de técnicos, e cada um que vier fazer, então, proferir a sua pergunta, vai ter no máximo 1 minuto para essa formulação, para a leitura da pergunta, e cada candidato responderá cada bloco de 3 perguntas em 6 minutos. O último bloco será, então, da despedida, né, das palavras finais dos candidatos, e cada qual terá, então, 5 minutos para suas palavras e considerações finais. Vamos chamar, então, à mesa, por ordem numérica, o representante, então, o candidato a reitor pela chapa 20, UFRJ Autônoma Crítica e Democrática, professor Roberto Lerer, da Faculdade de Educação. Perdão. Por favor, à mesa. E, representando a chapa 30 como candidata a reitora, professora Denise Pires de Carvalho, da chapa Somos Todos UFRJ, professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Claro, só alguns esclarecimentos. Foi disponibilizado aos candidatos o recurso visual, né, para utilização de data show, caso desejasse fazer uso desse recurso, e que, se eventualmente uma mesma pessoa for sorteada na sua categoria correspondente em 2 perguntas, uma terá que ser descartada, naturalmente. Vamos, então, passar... A comissão vai informar, à medida que o tempo for sendo desenvolvido, alguns minutos ou alguns segundos antes daquele tempo correspondente a cada bloco. Nós fazemos, na verdade, para cada bloco, o sorteio da ordem de pronunciamento. Então, primeira apresentação, professora Denise, chapa 30, terá, então, 15 minutos.
Obrigada, professor. Bom, eu gostaria de saudar a presença de todos aqui e iniciar a minha fala agradecendo aos eleitores que acreditaram no nosso programa, na nossa proposta para dirigir a Universidade Federal do Rio de Janeiro nos próximos 4 anos. Foram 1.321 docentes, 1.667 técnicos administrativos em educação, 2.410 estudantes, o que muito honra toda a equipe da Chapa Preta, e eu agradeço não só aos eleitores, mas também a toda a equipe que fez parte desse processo, que é um processo muito desgastante para todos nós. Agradeço o professor Walter Suelitzo, que abraçou conosco esse desafio de ser o vice-reitor na Chapa Preta. Somos todos o FRJ. E eu gostaria de agradecer a participação das outras 2 chapas, a professora Ângela Rocha, o professor Carlos Rangel da Chapa 10, o professor Roberto Guerreiro, e a professora Denise Nascimento da Chapa 20. Certamente, todos que estão aqui conhecem a minha trajetória na universidade, sabem que os projetos que foram liderados pela professora Ângela Rocha, quando relatora de Bione, o professor Carlos Rangel, durante todos os 4 anos, são projetos muito parecidos para a universidade brasileira, que é uma universidade mais inclusiva, mais democrática. Então, nós fomos favoráveis àqueles projetos do professor Aloysio Teixeira, que são os projetos que levaram à democratização do acesso à universidade, à ampliação do número de vagas de técnicos administrativos e docentes, e também o menor aumento, ainda queremos que seja maior, no corpo de estudantes dessa universidade. Então, saúdo a Chapa 10, que nos deixou no primeiro turno, dizendo que a Chapa 30, em termos de projeto para a universidade, é muito semelhante, e eu espero que isso se reflita nas urnas na próxima semana. A minha trajetória aqui todos conhecem, porque ela não é só conhecida pelo Corpo Social do Centro de Ciências da Saúde, que está aqui presente hoje, mas também de outras unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque ela é pública e, na verdade, é pública, e todos vocês sabem que eu fui aluna dessa casa, me formei em 1987, e logo após me formar, eu ingressei no curso de pós-graduação, e tanto o mestrado quanto o doutorado eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ainda quando aluna de mestrado, eu ingressei no quadro docente dessa casa, o que muito me orgulha até hoje. E a possibilidade de me candidatar à reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro é um desejo de todo um grupo que nos apoia, que vê a Universidade Federal do Rio de Janeiro com uma importância enorme no cenário das universidades brasileiras, mas que, infelizmente, nos últimos anos ela tem se apequenado, e nós temos uma proposta de recolocá-la no protagonismo nacional e internacional. Eu ingressei como docente, portanto, há 25 anos nessa casa, e espero que a casa ela volte a ser aquela que eu encontrei aqui quando ingressei na década de 90, com pujança, com muitos movimentos acontecendo no sentido de busca da qualidade acadêmica, da ampliação dos cursos de graduação e de pós-graduação, sem dúvida nenhuma, agora, no século XXI, aceitando e vencendo os novos desafios que esse século nos impõe, que são os desafios de atender a sociedade muito mais efetiva, não só através da formação do cidadão crítico e competente, mas também aprendendo com a sociedade quais são as demandas da sociedade, e esse movimento de retroalimentação faz um ciclo virtuoso, que é o ciclo da chamada ciência transnacional, que é aquela na qual a universidade, nas diferentes áreas do saber, ela tem uma retroalimentação da sociedade e leva para a sociedade o conhecimento, além de adquirir da sociedade também o conhecimento.
Isso é um novo paradigma e aqui é um espaço de construção e preservação dos saberes. E nós devemos, para isso, o programa da Chapa 30 ele é muito claro, ele se baseia numa gestão que terá como marca o diálogo permanente, o diálogo com toda a comunidade, com todos os seus segmentos, e o respeito à diversidade, porque na diversidade nós aprendemos, na diversidade nós construímos uma instituição melhor, não só internamente, mas também extramuros. Livre, uma universidade livre de interesses particulares, porque a autonomia que nós defendemos é a verdadeira autonomia, a autonomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro como um todo, sem interesses particulares, sem que essa autonomia seja autonomia de grupos particulares, de alguns grupos apenas, mas sim da comunidade como um todo. Então, com a lógica da autonomia universitária, que vai ser discutida amplamente e efetivamente implementada durante a nossa gestão, através de um pacto com a comunidade acadêmica, sempre através do diálogo. Esse diálogo levará ao crescimento, para o resgate da autonomia, para o resgate da autoestima. Nós não podemos continuar nos apequenando, nós somos a maior universidade federal e temos que voltar a ser uma das melhores universidades federais desse país, e implantaremos, logo nos primeiros meses de gestão, a reitoria itinerante, que foi um processo que foi iniciado na primeira gestão do professor Aloysio Teixeira e que foi abandonado, infelizmente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trouxe muitos benefícios para a comunidade como um todo. Então, nós estamos nos comprometendo, eu, o professor Walter Suemitz e toda a nossa equipe, a retomar o projeto de reitoria itinerante para implementar efetivamente o diálogo permanente. E a nossa gestão, além dessas características mais gerais, ela está baseada em alguns eixos, e eu venho repetindo esses eixos, não é para que vocês se cansem de ouvir, é para que eles se consolidem e para que a gente abra discussão em torno deles. Eles não estão fechados, eles são eixos em construção. Na realidade, no início, eu e Walter tínhamos 5 eixos, estamos no 7º, quem sabe o 8º, 9º, 10º, que vai ser construído com toda a comunidade através do diálogo e da reitoria itinerante. O primeiro eixo, que é fundamental para toda instituição, é o eixo relacionado à gestão transparente, democrática e participativa. A transparência ela é fundamental para que nós possamos definir os rumos que iremos tomar, para fazermos planejamentos estratégicos e para seguirmos o rumo da qualidade acadêmica, do que a gente chama de padrão UFRJ de qualidade. Não é possível continuarmos com a infraestrutura de ensino, de pesquisa e de extensão tão ruim. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ela tem hoje um orçamento, embora tenha havido cortes, que pode ser melhor utilizado, e nós vamos, portanto, não só promover um processo de autoconhecimento, do conhecimento da nossa casa, onde estão os docentes lotados, onde estão os técnicos administrativos, qual é o planejamento que deve ser feito para a alocação dos servidores, de uma maneira geral. A comissão de alocação de vagas docentes ela será reimplantada, assim como nós implantaremos uma comissão de alocação de vagas de servidores técnico-administrativos. Nós respeitaremos todas as decisões colegiadas, de maneira alguma pretendemos fazer uma gestão de costas para nossa comunidade. Nós estaremos sempre de mãos dadas, lado a lado, com todo o corpo social, o corpo de estudantes, de servidores técnico-administrativos e de servidores docentes, todos lado a lado, trabalhando para a construção de uma universidade melhor. Faremos, de imediato, uma comissão permanente para avaliação do orçamento e implementação de políticas definidas para que o orçamento seja melhor aproveitado. E o eixo 2 é um compromisso com a administração pautada em valores éticos, humanitários e justos. Pretendemos implantar, com a maior brevidade possível, a acessibilidade em todos os campi, melhorar o transporte,
a segurança, ampliação no número de bolsas para os alunos e, dessa maneira, seguir no caminho da formação do cidadão crítico competente. No eixo 3, um dos eixos mais importantes é a implantação de políticas de permanência e acesso de estudantes que garantam a referência social da universidade e obedecendo ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que está descrito no artigo 207, assim como a autonomia universitária. Para isso, além da ampliação do número de bolsas, nós pretendemos aumentar as vagas na residência estudantil, aumentar o número de restaurantes universitários, das refeições que são ofertadas, e fazer salas de estudo 24 horas. As salas de estudo com funcionamento 24 horas, elas serão implantadas nos diferentes centros e unidades, e, além disso, bibliotecas 24 horas também. E o acesso à rede sem fio em todos os campi será implantado o mais rápido possível para que toda a parte de estudo e comunicação possa se dar de uma maneira mais efetiva nos diferentes campi dessa universidade, entre eles. O quarto eixo é uma nova política de recursos humanos que garanta as condições de trabalho e a formação continuada dos servidores. Os programas de capacitação e qualificação devem ser ampliados e temos no nosso programa projetos que são originais, tão originais quanto a criação da Comissão Permanente de Orçamento, quanto a criação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que eu não tive tempo de falar, mas também, de forma original, nós colocamos a questão da qualificação profissional, do incentivo para que todos, docentes e funcionários técnicos administrativos, sigam na formação no nível do mestrado, doutorado e pós-doutorado. O intercâmbio entre diferentes universidades brasileiras e também entre universidades de todo o mundo, porque na nossa plataforma a internacionalização é importante e deve ser fortalecida. O eixo 5 é incentivo à produção e difusão do saber. Nós pretendemos fazer a maior integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão através da criação desse Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 3 minutos, professor. Aumentar as ações de internacionalização e também aumentar a transferência do conhecimento para a sociedade. O eixo número 6 é a construção democrática de um projeto socioambiental. Não é possível continuarmos, nós, Universidade Federal do Rio de Janeiro, não sendo uma referência para a sociedade brasileira em termos socioambientais. Nós poluímos e nós vamos caminhar no sentido de uma gestão planejada de meio ambiente, com reuso da água, energias alternativas e também cuidando da saúde do trabalhador, porque a qualidade de vida no trabalho é uma das nossas metas. Nós não vamos mais admitir que a nossa vida aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro não seja a melhor possível para que a gente queira ficar aqui mais tempo e não voltar rápido para a nossa casa. Pretendemos implantar uma comissão de interlocução com a Procuradoria, e esse é o último eixo, que é o eixo 7, que é uma reitoria que represente efetivamente a Universidade Federal do Rio de Janeiro frente aos órgãos de governo. Essa reitoria ela precisa da legitimidade, portanto, do voto de cada um de vocês, para que a gente tenha forças e legitimidade para, junto de toda a comunidade, lutar pelo que a Universidade Federal do Rio de Janeiro quer e pretende ser nos próximos anos. É uma mudança de inflexão, uma mudança de caminho, porque nós pretendemos fazer o resgate acadêmico, o resgate de infraestrutura física e de pessoal, para que ocorra o tão almejado avanço acadêmico-administrativo, e, para isso, o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro ele deve ter a envergadura necessária, ter a capacidade de lutar frente aos órgãos de governo que às vezes, nos impõe algumas questões, e, para isso, eu estou me dispondo a ser o representante de cada um de vocês, eu, professor Walter Suemitsu, junto com a nossa equipe, junto às diferentes instâncias governamentais, e a nossa intenção é que a Universidade Federal do Rio de Janeiro se renove. Nós queremos uma universidade renovada, competente,
participativa e solidária para continuar, nesse período entre 2015 e 2019, a missão, a sua principal missão, que é a missão de formação de profissionais altamente qualificados que tenham a cara da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tenham o selo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa universidade comprometida com a sociedade. Muito obrigada. Somos todos o UFRJ. Passaremos agora... Obrigada, professora. Passaremos agora ao professor Lério, representando a chapa 20. Muito bom dia a todas e todos. Chapa 20 faz uma saudação muito especial a todos aqueles 8.885 membros da comunidade da UFRJ que apostaram no nosso programa, que compreendem que o nosso programa é virtuoso para a UFRJ. Uma saudação também muito especial a todos que vêm essa manhã acompanhar o debate. Agradecemos a generosidade de vocês. Uma saudação à professora Denise. E, particularmente, uma saudação aos nossos colegas da Chapa 10, que, no processo de construção da sucessão da UFRJ, teve uma postura ética irretorquível, de elevada qualidade do debate acadêmico e, sobretudo, porque compartilhamos expectativas de futuro que os membros da Chapa 10 vêm construindo para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na nossa compreensão, nós precisamos colocar os problemas da UFRJ às claras. Vivemos uma crise de enorme proporção, não apenas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas no conjunto das universidades federais. E nós temos duas imagens possíveis dessa crise. A primeira imagem da crise procura caracterizar os problemas que nós estamos vivendo nas universidades federais como um problema de má gestão, como um problema exclusivo de natureza gerencial. Esta leitura é essencialmente da Chapa 30, conforme a exposição da professora Denise. A caracterização de que nós temos problemas gerenciais é justa, mas não permite a compreensão da natureza profunda da crise. E nós somos uma instituição de conhecimento que não podemos nos satisfazer com uma análise impressionista de senso comum. Existem dois determinantes que são estruturais da crise atual. E nós temos que examinar as determinações dessa crise de enorme proporção. A primeira grande dimensão da crise foi a consequência da contra-reforma do Estado nos anos 90, que erodiu a autonomia universitária. E é importante destacar que essa erosão, essa forma de esvaziamento da autonomia universitária, retirou da universidade condições objetivas para que elas pudessem desenvolver os seus planos de desenvolvimento institucionais e seus planos diretores. Nós podemos sintetizar esta degradação da autonomia de meios de gestão financeira e administrativa com alguns grandes balizadores. Primeiro desses grandes balizadores: a universidade hoje não se representa juridicamente, ou seja, a universidade não tem uma voz jurídica própria que expresse a autonomia universitária. Quem representa juridicamente a universidade é a Advocacia Geral da União. Um segundo elemento fundamental do esvaziamento da autonomia
foi a extinção das classes A, B e grande parte da C da carreira dos técnicos administrativos. O que significa dizer isto? Que funções fundamentais, indispensáveis para a vida da universidade, não podem ser preenchidas por servidores públicos. E foi justamente esta condição de degradação da carreira dos técnicos administrativos que abriu o caminho das terceirizações. E esta explosão das terceirizações explica muito da crise que nós estamos vivendo hoje na questão financeira. É importante destacar, no que se refere à questão da gestão financeira e administrativa, que a universidade tem autonomia e deve ter clareza de quais são os eixos de reorganização das condições de autonomia. E eu sintetizaria, fundamentalmente, na questão do planejamento financeiro, da capacidade de realizar licitações de alta qualidade, qualificadas, que não deem tantos problemas, de uma reorganização profunda da infraestrutura e da forma como pensamos o planejamento da infraestrutura, em particular, articulando o escritório técnico da universidade e a prefeitura da cidade universitária, numa hierarquia maior de poder dentro da universidade, para que o projeto de infraestrutura, de fato, faça parte do coração do planejamento institucional da universidade. E, finalmente, nós precisamos de uma robusta assessoria jurídica autônoma. Não é possível que na UFRJ os servidores, quando vão assinar qualquer documento que tenham que colocar seu CPF, tenham taquicardia. Não é possível que existam tantas falhas nos contratos de terceirização. Não é possível que o planejamento das obras que realizamos tenham tantas debilidades jurídicas. E tampouco é possível a universidade ficar numa posição passiva diante da CGU e do TCU, retirando o necessário protagonismo da universidade de trabalhar com o TCU e com a CGU para melhorarmos os nossos procedimentos públicos no interior da universidade. E, para isso, nós precisamos de uma assessoria jurídica autônoma. Precisamos rever, obviamente, a questão das tecnologias de informação e, sobretudo, o planejamento de pessoal. Certamente, muitos de vocês acompanham de forma preocupada e apreensiva o fato de que, num espaço curto de 6 anos, 1/3 dos servidores docentes e técnico-administrativos poderão se aposentar. Ou iniciamos, desde logo, o planejamento, ou viveremos um apagão no futuro do UFRJ. Mas temos uma segunda dimensão da crise, que é um determinante da crise, que é o problema do ajuste fiscal que está em curso. Este ajuste fiscal pode inviabilizar a expansão virtuosa que tivemos nos últimos anos. Nós tivemos um crescimento de 44% do número de matrículas, de 54% de matrículas, 44% de vagas, 34% de professores, o que já mostra uma desproporção entre a expansão do número de professores e de matrículas, mas, sobretudo, só tivemos 10% de reposição de técnicos administrativos. No que diz respeito a esta expansão, nós conseguimos uma melhor composição social, com a lei de cotas, com as políticas de ação afirmativa, etc. No entanto, somente 20% dos estudantes que preenchem os restritos critérios do PNAES, do Programa de Assistência Social, só 20% conseguiram algum tipo de assistência, o que significa que 80% dos estudantes que demandam assistência estudantil ficaram desprotegidos. Na nossa perspectiva, nós temos que direcionar os recursos próprios da UFRJ de forma emergencial para assistência estudantil e relocalizar a assistência estudantil nas políticas da UFRJ. O que significa dizer isso? Criar uma pró-reitoria de assuntos estudantis. Mas é importante destacar que o determinante fundamental
que nós estamos vivendo, da crise, é o financiamento. E eu vou dar 2 exemplos que me parecem suficientemente robustos para entendermos de forma compartilhada o que significa a crise das federais hoje. Em 2010, nós tínhamos 234 milhões de verbas de custeio, de manutenção geral da universidade, e pagávamos 870 terceirizados. Em 2014, esses 234 milhões foram aumentados para 301 milhões. Aparentemente, melhorou a situação. No entanto, com os 301 milhões, tivemos que custear 5.000, eu vou grifar, 5.000 terceirizados. O que significa dizer isto? Que, atualmente, em 2014, nós temos a metade dos recursos de custeio de 2010. Em 2011, nós tínhamos 104 milhões de investimento. Em 2014, apenas 61 milhões de investimento. Sendo que, em 2014, 60 milhões foram contingenciados. O que significa dizer isso? Que nós não tivemos o equivalente às verbas de investimento em 2014. Isto significa, de forma muito clara e contundente, que o problema fundamental não é de natureza gerencial, é de natureza econômica e política. A forma como a reitoria deve se posicionar frente ao Estado. Na nossa compreensão, o reitor não é um gerente, o reitor não deve ter o papel de ser um gestor, o reitor não é um cargo de confiança do Ministério da Educação, o reitor é uma autoridade investida de um poder que vem da sua comunidade, porque ele é eleito, e amparada pelo principal instrumento jurídico que nós temos em qualquer nação, que são as suas constituições. Nós temos uma autoridade constitucionalmente assegurada para os reitores. E, portanto, a nossa relação com o Ministério da Educação, planejamento, etc., é uma relação de diálogo a partir da autonomia, e não de lealdades políticas, simpatias políticas ou qualquer outra forma de qualificação que desmereça e desvalorize a autonomia universitária. Na nossa perspectiva, os reitores devem assumir um papel de maior destaque frente ao ajuste fiscal. Em ciência, quando não temos reposição, quando nós não temos reposição de pessoal, de investimento no aparato de ciência e tecnologia, nos hospitais, nós temos uma situação de degradação que pode ter consequências por muitos anos. E quais seriam os papéis, hoje, o papel fundamental das reitorias, e particularmente da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro? Trabalharmos com os reitores que estão organizando um fórum de defesa da Universidade Federal, juntando já a UFMG, Federal da Bahia, Federal de São Paulo, o FRJ deve estar junto com esse conjunto de reitores, trabalhando a revisão da matriz de financiamento da Andifes, verbas do REUF para os hospitais universitários, a exigência de que o pagamento terceirizado não seja com as verbas de custeio, mas sim com uma rubrica específica, enquanto não conseguirmos realizar os concursos públicos, o restabelecimento das classes A, B e C da carreira da FASUBRA, assim como da possibilidade de progressão vertical entre classes para os servidores técnicos administrativos, lutar contra o projeto de lei 4.330 e a aplicação da resolução do Supremo Tribunal que permite uma terceirização sem precedentes de todos os entes públicos e, finalmente, uma lei própria de licitação para que as universidades possam, de fato, gozar da sua autonomia constitucional. Acreditamos que a instituição universitária é o lugar onde o trabalho pode ser plenamente rico de sentidos humanos. Fazer universitário, seja como estudante, técnico ou professor, é o que nos humaniza, desenvolve a nossa imaginação criadora e, portanto, temos que ser muito felizes de termos como atividade
o conhecimento. Mas, para isso, nós precisamos compreender a natureza das mudanças que estão acontecendo nas universidades federais, para que nós não venhamos a viver o que está acontecendo hoje em Portugal, na Espanha, na Itália, na Grécia, em que se acreditava que o progresso das universidades não poderia ter retrocessos. O ajuste fiscal é um retrocesso histórico. E a universidade deve exercer a sua autoridade acadêmica, a sua voz pública, a sua credibilidade pública como espaço de produção do conhecimento, para que, de fato, tenhamos um futuro virtuoso para as universidades brasileiras, para a UFRJ em particular, e há uma expectativa nacional hoje em relação à sucessão na UFRJ, para que assuma, de fato, uma reitoria que compreenda a natureza do trabalho docente, dos técnicos, dos estudantes, e, sobretudo, compreenda a autoridade da autonomia universitária para o desenvolvimento do trabalho das reitorias. Obrigado. Passaremos, por favor, passaremos ao segundo bloco dessa reunião. Aproveitando a oportunidade, antes de passar para o segundo bloco propriamente, que será o das perguntas entre os candidatos, que nós vamos sortear a ordem, nós gostaríamos de lembrar que, ainda durante a realização desse segundo bloco, perguntas que se haja o desejo de encaminhar aos candidatos sejam, então, registradas em papel e colocadas em envelope com a identificação de nome e sobrenome e colocado nas urnas correspondentes estudantes, técnico-administrativos e docentes, porque, encerrado o segundo bloco, passaremos ao sorteio das perguntas. Esse bloco vai ser relativamente curto, que será uma pergunta que o candidato fará um para o outro e terá o direito de resposta, réplica e tréplica. Aproveitando a oportunidade, informamos que a reunião pública está sendo transmitida pela web. Gostaríamos de já antecipar os agradecimentos ao Centro de Ciências da Saúde por ter disponibilizado o auditório para a realização dessa reunião, aos membros da CCPS aqui presentes, ajudando na operacionalização, na realização da reunião, as tradutoras de Libras que temos aqui presentes, que são... me perdoem que os nomes haviam sido encaminhados à mesa, mas eu gostaria que na verdade, aqui em contrato, Helena Mora e Natália Maia, que estão fazendo a tradução em Libras. E, naturalmente, ao público que está participando desse debate. Então, procederemos ao sorteio da ordem de realização das perguntas para esse segundo bloco. Mesma coisa, vou botar um papelzinho, agora o Roberto escolhe. Pode ser, pode ser, eu já peguei esse aqui, já é. É o mesmo papelzinho? É o mesmo papelzinho, você pode escolher. Vou responder primeiro. 20. Então, primeiramente, o professor Roberto pergunta à professora Denise, lembrando, 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 1 minuto e meio de réplica e 1 e meio de tréplica. Por favor, professor. Professora Denise, tem havido uma investida muito forte contra o regime jurídico único e que remota ao ano de 2001, na verdade, 99 para 2000, com a Lei do Emprego Público, que nós conseguimos coletivamente, a comunidade docente, barrar naquele momento. E, mais recentemente, o ex-presidente da CAPES, Jorge Guimarães, voltou à defesa de que seria possível contratar pesquisadores e professores por meio de OS. E esta posição do Jorge Guimarães ganha um novo capítulo agora com um parecer
do ministro Fux no Supremo Tribunal, que afirma a possibilidade de contratação de professores por meio de OS ou ONGs. Como é que você avalia essa posição da CAPES, que foi referendada pelo Ministério da Educação, na medida em que a nota do MEC afirma uma compreensão afim à decisão do Supremo Tribunal, ou, melhor dizendo, do parecer do ministro Fux? Obrigada. Obrigada, professor Roberto. Inicialmente, eu gostaria de deixar claro que qualquer tipo de passagem do dinheiro público, de verba pública, para a iniciativa privada, eu sou contrária. Eu e toda a minha equipe, nós sempre trabalhamos para o público e para o público e contra qualquer forma de privatização. A terceirização das atividades fim, ela aconteceu nas últimas décadas, não é uma questão recente, e como o senhor colocou, apesar de não ter uma visão gerencial, houve um aumento da terceirização nos últimos anos, apesar de haver alguns equívocos na sua análise. A UFRJ, em especial, aumentou muito o número de terceirizados nos últimos 3 anos. E isso é especial da UFRJ, é um problema gerencial da universidade, e muito me preocupa que o senhor tenha na sua equipe pessoas que implantaram essas mudanças. Com relação à nova lei, as OS, ela não é uma nova lei, né, uma lei da época do governo Fernando Henrique, que agora havia uma ação de inconstitucionalidade que caiu no Supremo. Então, as OS existem, elas já estão nos serviços de saúde, fora da universidade, e eu sou contrária à atividade fim ser terceirizada por qualquer forma que seja por OS, por OCIPs. Então, a possibilidade da atividade fim haver, como aconteceu agora com a nova lei descrita na Câmara, né, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, eu espero que ela não passe no Senado Nacional, porque isso, sim, é uma afronta ao nosso funcionamento, ao funcionamento das instituições públicas. Então, a atividade meio, nós somos contrários, mas isso vem acontecendo há muitos anos, e nós temos que lutar para que não avance, para que diminua, mas a atividade fim é inadmissível, e eu, como reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lutarei junto à Andifes e todos os órgãos de governo para que isso não venha a acontecer, não é na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em nenhuma instituição pública desse país. A Universidade Federal do Rio de Janeiro será aquela que liderará, junto com outras instituições, não só as que o senhor mencionou, mas todas as outras, e que todo serviço público seja mantido público. A atividade fim não pode ser terceirizada. Essa é a nossa posição e a posição da Chapa 30. O processo eleitoral ele é formador, né? É um debate que forma também as pessoas, e é importante destacar uma nova perspectiva da Chapa 30, e particularmente da professora Denise, que até muito recentemente foi uma protagonista muito destacada da EBSER, que é exatamente o modelo das OS. A justificativa do Jorge Guimarães, ex-presidente da CAPES, para a contratação de pessoal era a mesma justificativa utilizada para a contratualização e a terceirização da formação do pessoal da área da saúde no contexto da EBSER. A UFRJ, portanto, pode comemorar que, finalmente, sob o ponto de vista conceitual, de percepção, de compreensão da natureza da universidade pública, agora temos, finalmente, uma compreensão de que a universidade deve permanecer como uma instituição pública, autárquica, e não com uma cessão de 1/3 das suas atividades para uma empresa regida pelo direito privado e por contratação por meio do regime da CLT. Na realidade, eu acho, professor, que nós temos que ter muita clareza nessa discussão. Infelizmente, essa clareza não existe
para a comunidade universitária, e eu, depois que assisti à votação na Câmara dos Deputados e a possibilidade de terceirização de atividade fim, imagino, professor, e o que me preocupa nesse momento é que a EBSER é o menor dos problemas, porque ela deve ir à falência, porque ela é uma instituição pública, ela deve passar a não existir mais. Então, olha só, o perigo ele está nesta lei que está tramitando e pode ser aprovado pelo Senado. Nós não somos... nunca fomos favoráveis a nenhum tipo de privatização de atividade fim, e isso está claro na nossa trajetória e na nossa discussão durante todo o processo. Não comparem uma situação com a outra, porque é incomparável uma OS, uma instituição pública, uma empresa privada, com uma empresa pública, como é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, como é a Embrapa, como é o BNDES, que o senhor tanto cita, como é o CNPq, que paga a sua bolsa de produtividade em pesquisa. Bom, por gentileza, por gentileza, por gentileza, por favor, vamos retomar os trabalhos. Agora teremos a professora Denise formulando pergunta para o professor Roberto. Por favor, professora. Professor, nós estamos aqui no Centro de Ciências da Saúde, o senhor comentou uma questão que nos é muito cara, porque há vários cursos nessa universidade que dependem da estrutura dos nossos 9 hospitais. Mas, além desses cursos, professor, a sociedade brasileira ela precisa de atendimento. Ela precisa de atendimento através do Sistema Único de Saúde. E eu, assim como defendo a universidade pública, eu defendo os hospitais públicos. Os hospitais públicos, para mim e para a minha equipe, os hospitais privados não existiriam. Como fazer para que os nossos hospitais, professor, qual é a sua proposta real para que os nossos hospitais voltem a ser os hospitais que têm a chancela, o carimbo, a grife Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que eles, quando a gente caminha nos corredores, nós não fiquemos tristes, aborrecidos pela falta de infraestrutura. Como fazer, professor? Quais são as suas propostas? Obrigado, professora Denise, pela oportunidade de falarmos sobre os nossos hospitais, e particularmente pelo Hospital Clementino Fraga Filho, que vive certamente a sua maior crise, embora esteja já no momento de inflexão dessa crise. O primeiro ponto fundamental, a nosso ver, é a questão do financiamento. O hospital, hoje, para ter um funcionamento em termos de infraestrutura, de obras e de reequipamentos, de novos equipamentos dentro do hospital, precisaria de algo como 170 milhões de reais, que, a nosso ver, podem ser obtidos de 3 fontes fundamentais. A primeira delas, uma que o UFRJ nunca utilizou, que é uma linha de crédito existente no BNDES a fundo perdido, que nós devemos explorar, a exemplo do que fez recentemente, há 2 anos atrás, o Hospital de Porto Alegre. Além dos recursos do BNDES, nós precisamos trabalhar de uma forma mais protagônica, mais altiva, em relação às emendas parlamentares. Nós podemos ampliar de forma muito significativa os recursos do hospital por meio de emendas coletivas. A liderança da UFRJ, o peso da sua autonomia e da sua legitimidade na comunidade do Rio de Janeiro, certamente vai fazer com que essas emendas sejam aprovadas. E, finalmente, nós precisamos redimensionar a questão do REUF, em especial, hoje, a UFRJ, comparada a outras instituições que têm um número semelhante de leitos, recebe muito menos do que outras universidades, inclusive no que diz respeito aos procedimentos do SUS. A UFRJ está recebendo menos dos procedimentos do SUS do que, por exemplo, a UFMG ou a Federal Fluminense, ou mesmo a Universidade Federal de São Paulo. Então, nós temos que, obviamente, ter uma ação forte no que diz respeito ao
planejamento financeiro da universidade, junto com os diretores e com a comunidade dos nossos hospitais, em especial Clementino. E também precisamos ter uma política de pessoal que seja precisa, que seja capaz de atender aqueles setores chaves que são os gargalos, que estão criando obstáculos quase que intransponíveis para a melhoria do hospital. Particularmente, eu me refiro à licitação, ao almoxarifado, aos setores que vão permitir a reabertura do CTI, intensivistas, anestesistas, etc., que nós temos um número muito abaixo do necessário. Então, um planejamento adequado, fazermos melhores editais de concurso que sejam mais específicos para o hospital universitário. E, finalmente, eu destacaria ainda a necessidade de abrirmos uma reflexão mais sistemática e de novo tipo em relação à vinculação das unidades básicas, dos institutos básicos, com a formação em serviço e com as atividades clínicas. Hoje existe um distanciamento muito grande entre o básico e a clínica, e nós temos que enfrentar essa situação de uma forma resoluta. É assustador que o professor Roberto, que pretende ser reitor dessa universidade, não conheça um dos maiores problemas, que é o problema relacionado aos hospitais. Há um problema no modelo de gestão dos hospitais, especificamente no Hospital Clementino Fraga Filho. Os demais hospitais, os alunos que estão aqui presentes e que transitam, sabem que a maternidade escola, o IPUB, o IPPMG, tem utilizado de verbas, assim como o ESFA, de verbas do REUF, verbas essas que vêm via uma unidade gestora diferente da unidade gestora UFRJ, que é a unidade gestora do complexo hospitalar, professor. O complexo hospitalar, ele não é só uma estrutura que existe na estrutura média dessa universidade, ele é a unidade gestora e, através dele, os hospitais são financiados, e nós sabemos que o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho sofre por graves problemas de gestão. Esses problemas passam, inclusive, por verba da unidade gestora complexo hospitalar, REUF, que são devolvidas. Mas não são devolvidas pelo PPMG, nem pelo IPUB, onde nós vemos prédios sendo construídos, nós vemos enfermarias acontecendo. Então, há um problema de gestão que deve, sim, ser enfrentado de mãos dadas com a direção do hospital, pelo futuro reitor, mas conhecendo, sabendo de onde as verbas estão vindo. Professor. Por último, professor, a questão de pessoal é uma questão muito grave, professor. E não há, por exemplo, CDs nem FGs nos hospitais. Como se pode, professor, continuar com a gestão, porque o senhor tem atores e, na sua equipe, pessoas que fizeram essa distribuição inadequada e não olharam pelos hospitais? O nosso hospital Clementino Fraga Filho tem uma situação diferenciada, não só pelo tamanho, mas, sobretudo, porque o grupo que defendeu a EBSER não foi zeloso em relação à sua administração, levando o hospital a uma completa paralisia, a uma completa degradação, que está sendo recuperada agora. Vou dar um exemplo que não é meu, é do Tribunal de Contas da União. 100% das compras na gestão anterior foram feitas sem licitação. 100% das compras. Não existe setor de licitação no hospital. E é óbvio que sem setor público de licitação, as coisas complicam. O professor Eduardo está recuperando o setor de licitação e só com... Por favor. O professor Eduardo está recuperando o setor de licitação e somente com a realização das licitações teve uma economia de 9 milhões de reais. 9 milhões de reais, que estão sendo utilizados no 11º andar para recuperação com verbas próprias. Agora, é óbvio que houve falhas graves de planejamento, como fazer a demolição da ala sul e não ter recursos planejados na instituição para fechar em pena. Isto vem da gestão
anterior do hospital. Não veio da gestão do professor Eduardo. Então, na minha perspectiva, nós estamos num movimento de reorganização da infraestrutura do hospital, de modo que, a curto prazo, ele tenha 400 leitos, e quando tivermos 500 leitos, o hospital estará se autofinanciando, recolocando o HU no cenário da saúde pública brasileira. Antes de passar a pergunta, a mesa gostaria de pedir à plateia, assim, a mesa não quer ficar cerceando, assim, mas dificulta muito quando são os trabalhos, assim, as intervenções durante a fala dos palestrantes, dos candidatos. Então, se possível, assim, a gente está liberado, grito, chamado, após a fala deles, mas durante a fala a gente pede que não seja feita intervenção. Tá? Agradecemos a colaboração. Ajuda de algum membro da comissão para trazer a urna das perguntas. Como dito anteriormente, serão sorteadas 3 perguntas. Começaremos com as perguntas dos estudantes. Vamos sortear a ordem com que os candidatos responderão. Chamamos, então, para que possam fazer a leitura das suas perguntas, o discente Gregory, está presente? Jefferson Ribeiro. Jefferson está presente? E Carol Barreto. Por favor, se apresentem aqui à frente, nessa ordem que foi lida. Por favor, o microfone. Boa tarde. Como fui conselheiro universitário dos pós-graduandos na época da votação da EBSER, acompanhei de perto, né, o posicionamento tanto da professora Denise quanto do professor Roberto Lerrer. Então, gostaria de saber por que a Denise foi a favor da EBSER e por que o professor Roberto Lerrer foi contra a EBSER. Obrigada. Segunda pergunta. Um minuto para a leitura da pergunta, por favor. Boa tarde. Jefferson. Minha pergunta é em relação à extensão. Eu gostaria de saber se há intenção dos candidatos de flexibilizar a obrigatoriedade do cumprimento de 10% dos créditos nos cursos de graduação. Sim. É isso. Concluiu. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Queria dirigir perguntas à professora Denise com comentário do professor Roberto Lerrer. As perguntas são dirigidas a ambos os candidatos. Sim, e gostaria de ser ouvida assim como ouvi todo mundo. Pode ser? Obrigado. Por favor. Bom, em primeiro lugar, professora Denise, eu estou um pouco confusa em relação à sua avaliação da gestão Levy, porque aqui você começou elogiando muito essa gestão. Ao mesmo tempo, logo depois, você falou que ela tinha vários problemas gerenciais. Ontem, na Praia Vermelha, você foi mais enfática quanto aos problemas gerenciais, e pessoas que apoiam a sua chapa, inclusive, têm nos acusado de ser a cara do continuismo. Imagina eu a cara do continuismo. Tudo bem. Queria entender, afinal, qual é a sua avaliação em relação à gestão Levy. Segunda questão, com relação à terceirização. Você diz que é contra a terceirização. Ao mesmo tempo, aqui falou que é contra a terceirização da atividade fim. A pergunta é, e a atividade meio? Pode terceirizar ou não? Por favor.
Então, entendido como o conjunto das 3 perguntas dirigidas a ambos os candidatos, pela ordem de sorteio, a professora Denise responde em bloco. As 3 perguntas têm 6 minutos para a sua resposta. Gregory, muito obrigada pela pergunta. Na verdade, nós estivemos juntos naquele ano de 2013, que foi um ano muito difícil para o Consune, porque o Conselho Universitário ele ficou parado, paralisado em torno dessa discussão, que foi muito mal encaminhada por diversos motivos que eu não tenho tempo de comentar agora. Mas o meu posicionamento nunca foi... Nunca, não há nenhum relato meu no Consune ou qualquer jornal dizendo que eu era a favor da EBSER. Eu sempre me posicionei a favor do SUS, do Sistema Único de Saúde. Mas a minha presença no Conselho Universitário, eu não sou lá no Conselho uma pessoa física. Eu represento um grupo de professores. Eu sou representante de uma classe e eu escutei essa classe aqui no Centro de Ciências da Saúde, que é uma característica importante da minha personalidade, que eu devo levar para a reitoria, que é o diálogo permanente com as categorias e aquelas que eu represento principalmente. Eu representava uma categoria e aquela categoria, não vendo outra saída, em julho de 2013, liberou uma nota dizendo, em reunião, nós decidimos e pactuamos assinar. Caso fosse levado ao Conselho Universitário, a EBSER, nós votaríamos favoráveis, seguindo as deliberações da minha categoria. Eu espero, sinceramente, que todas as pessoas que têm cargos de representação no Conselho Universitário façam isso. Não sejam representantes de si mesmos e sejam representantes da classe que representam. Dito isso, Gregory, dito isso, em setembro de 2013, finalmente a reitoria colocou uma proposta, que foi uma proposta alternativa, e eu estava presente nesse conselho, se você também estava, você lembra, e nesse conselho foi apresentada a proposta alternativa, e a minha mão levantou a favor da proposta alternativa, a ata é pública, e nessa ata está a votação por unanimidade, tira da pauta a EBSER. Não há mais dúvida com relação a isso. Logo depois, liberamos uma carta para aqueles que são representados por nós, dizendo que tínhamos votado a favor da proposta alternativa e não pro EBSER, como tinha sido deliberado em reunião. E essa carta está sendo usada de uma maneira que não é correta, inventando que, na verdade, nós éramos favoráveis. Eu estava apenas com os nossos amigos representantes de professores, explicando para aqueles que representamos o que tinha acontecido na reunião do Consune. Mas a verdade é que há 18 meses, nós abandonamos a discussão da EBSER e nenhum dos conselheiros que estava muito preocupado com o hospital naquele momento quis saber o que está acontecendo com os hospitais. E nós que estamos aqui sabemos que nada aconteceu nesses 18 meses. Nada. Alguma coisa precisa ser feita para salvar os nossos hospitais, mais do que a simples falácia e a reflexão. Jefferson, eu sou favorável a qualquer tipo de flexibilização curricular. Aliás, liderei vários movimentos enquanto coordenadora de graduação que fui dessa universidade, porque eu não fiz uma carreira única voltada para mim mesmo, sempre atuei na coordenação de graduação, de pós-graduação e em diversas atividades de gestão aqui dentro. Nós sempre trabalhamos no sentido de haver flexibilização curricular. E pretendemos que a próxima pró-reitoria de graduação caminhe nesse sentido. A flexibilização com relação a 10% dos créditos de extensão ela é muito bem-vinda. O que nós precisamos, nesse momento, discutir é quais são as atividades de extensão, o que nós queremos para a nossa extensão. Isso deverá ser feito durante a nossa gestão, através do Conselho de Atividades de Extensão, que não foi implantado na atual gestão. Na atual gestão, não houve a implantação do Conselho, onde deve ter membros que sejam eleitos pela comunidade e não simples coordenadores de extensão que ali estão num fórum que não tem características deliberativas. Carol, você fica confusa, mas porque você quer. Eu sempre sou muito clara nas minhas colocações, eu não minto, eu não
tenho disse-me-disse. O que eu estou dizendo, eu sempre disse. Há o lado bom e o lado ruim de tudo. Nós não somos divididos entre bons e maus. Há o lado bom e o lado ruim de uma gestão. E há o lado bom e o lado ruim da gestão. O que eu falei no início, Carol, não diz respeito à gestão, diz respeito à política. Não é um aspecto gerencial. Diz respeito à universidade inclusiva, à universidade que tem, sim, que atender às demandas da sociedade, a universidade que tem que atuar de forma afirmativa para a democratização do acesso. Não é a universidade fechada em si mesma, dizendo que não atenderá às demandas da sociedade. E esse é um projeto que começou com o professor Aloysio e que continuou de forma mais ou menos. E eu sou contra qualquer tipo de terceirização. A minha posição no Conselho Universitário, contrária à EBSER, estava fundamentada numa compreensão do lugar público da universidade e, particularmente, de que uma empresa que, embora instituída pelo Estado, é de direito privado. A professora Denise, eu acho que não conseguiu entender até hoje o sentido da norma do direito privado da empresa, significaria, a nosso ver, uma perda da autonomia acadêmica e didático-científica, o que iria resultar em graves problemas para a pesquisa e para a formação dos nossos estudantes na área da saúde e das áreas afins. A nossa avaliação naquele momento estava correta. A realidade mostra hoje que os grandes hospitais que fizeram a contratualização com o EBSER seguramente estão arrependidos. O Ministério da Educação editou agora uma portaria exigindo a demissão de todos os extraquadros dos hospitais que contratualizaram. No entanto, a EBSER não assegura e não irá assegurar os concursos compatíveis. Resultado, estão fechando leitos. Perderam autonomia acadêmica e estão fechando leitos. Não tem solução gerencial nessa perspectiva. E não resta dúvida que um conselheiro representa seu segmento. No entanto, a sua participação, professora, foi protagonista nesse sentido, de defesa de um projeto. Tem um manifesto aqui, que está escrito: nós, professores titulares, etc., do Centro de Ciência, manifestamos nosso apoio para que o UFRJ autorize a contratação da EBSER. Por favor, por favor. Logo após a votação, uma semana e pouco depois da votação do Conselho, que a professora Denise afirma ter apoiado, ela faz a carta que ela faz referência, eu tenho a carta aqui completa, dizendo o seguinte: e para surpresa dos conselheiros favoráveis, a contratualização da EBSER, logo após o expediente, o magnífico reitor, professor Carlos Levil, sugeriu que seria mais apropriado que a UFRJ não seguir a proposta da EBSER, etc. Pelo acima exposto, de modo consternado, lhes informamos que as demandas do CCS favoráveis à contratualização da EBSER não foram atendidas. Ou seja, eu acho que a autocrítica ela é parte do nosso fazer, mas é necessária a autocrítica. Bom, fizemos uma avaliação, hoje temos outra avaliação. Em relação ao problema da extensão, a extensão é parte da definição constitucional da universidade, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. A extensão é muito mal compreendida. Nós vimos no debate, no primeiro debate do CFCH, a professora Denise se referindo à extensão como aquilo que nós vamos fazer para ensinar o povo a fazer alguma coisa. É uma visão assimétrica, de natureza neocolonial, enfim, que não é compatível com a possibilidade de diálogo. Não é essa forma que nós estamos trabalhando a extensão. Ter 10% de carga horária para esse tipo de extensão, obviamente, seria um desastre.
Agora, a definição de que temos que ter uma meta para um equilíbrio maior, ela é muito positiva, mas não pode ser, a meu ver, encaminhado de maneira burocrática, porque nós temos que proteger a extensão universitária como uma mediação acadêmica muito delicada e sutil de diálogos. E, nessa perspectiva, nós devemos fazer sempre o processo de ampliação dos créditos nos diversos cursos de graduação de maneira dialógica com as unidades, refletindo juntos sobre a natureza da extensão, como estamos pensando a organização da nossa interlocução, do nosso diálogo, da nossa comunicação com a sociedade. Então, me parece que essa perspectiva ela é muito alvissareira e nós não devemos conduzi-la de uma maneira burocrática, para que nós não descaracterizemos a centralidade da extensão universitária. E em relação à gestão do professor Levi, a minha posição, Um minuto, professor. há muito tempo, em relação à gestão do professor Levi, é de que a sua gestão não compreendeu a natureza dos problemas que estavam transtornando as universidades, tal como, a meu ver, é a posição da Chapa 30. Não compreendeu o que estava acontecendo em termos do financiamento, que nós não tínhamos mais no UFRJ verba de custeio e de investimento, por conta do problema das terceirizações, que não foi uma realidade do UFRJ, eu não sei de onde a professora Denise tira isso. Todas as universidades federais estão falando a mesma coisa. Estamos sufocados pelas terceirizações, não temos mais como ter verba de custeio, professora Denise. E o professor Levi, a meu ver, e a sua gestão, não compreenderam o determinante da crise que estava em curso. E por isso, tanto o professor Levi, e aqui vamos fazer justiça, a grande parte dos reitores tiveram uma posição adaptativa frente à erosão da autonomia e das verbas públicas para a universidade. Obrigada, professores. Passaremos agora ao sorteio das perguntas dos servidores do STAI. 3 perguntas, da mesma forma, serão respondidas em bloco. Os próprios candidatos estão sorteando as perguntas. Foram sorteados, então, nessa ordem: Márcia Giraldez, Valmir Jacaré e Lúcia Reis. Então, deixa eu ver. Por favor, venham aqui à frente fazerem a leitura das suas perguntas. Um minuto para a pergunta. Por favor, mantenham-se aqui à frente para a leitura da sua respectiva pergunta, por favor. O microfone, por favor. Não. Márcia, o senhor e a Lúcia. Boa tarde. Eu gostaria de saber de que modo será implementado as mudanças propostas pelas chapas, né, no que concerne a carreira de técnico administrativo e assistente estudantil. Como é que vai ser desenvolvido? E não só falar que vai fazer isso, aquilo outro, mas como vai ser desenrolar disso? Como as coisas vão acontecer de forma verdadeira, assim.
As damas primeiro, né? Parece que a razão é essa, né? Bom dia a todos, companheiras, companheiros, particularmente aos que compõem a mesa e os dois candidatos. Os candidatos a reitor e reitora na nossa UFRJ tiveram posições diferentes em momentos de debate importante e de políticas que acabaram sendo implantadas. Tanto o Reúne quanto a política de cotas para vagas nas universidades, eu me lembro da Denise ser a favor e o Lérer ser contra. A minha pergunta, mais objetivamente, particularmente quanto ao Reúne, qual a sua avaliação da implantação do Reúne? Obrigada. Bem, boa tarde. Saudações rubro-negras. Na verdade, eu tenho uma dúvida, né? E essa dúvida vem de uma declaração do candidato Roberto Lerrer a respeito das intervenções que a AGU, CGU, TCU possam vir a fazer em nossa universidade. Não sei se eu entendi enquanto proposta, porque, na verdade, eu não consegui ainda identificar uma proposta na chapa 20, visto que o professor Roberto Lerrer dá aulas, ao invés de apresentar propostas. Então, eu gostaria de saber, na verdade, como a chapa 20, ou também a minha candidata candidata Denise pode fazer seu comentário. A pergunta. E como é que pretende a chapa 20 impedir a ação do TCU, ou da AGU, da CGU, visto que nem a presidência da República consegue fazer isso? Então, essa é a minha dúvida. Como é que isso pode acontecer? Concluído, obrigada. Professor Roberto inicia a resposta, 6 minutos para o bloco. Começar pela questão do Valmir, que é mais simples de resolver. Não, pela questão é mais objetiva, nesse sentido, não quero desrespeitar a pergunta. A Advocacia Geral da União já é uma realidade nas universidades. Quem representa a universidade é a Advocacia Geral da União, representa juridicamente a universidade. Então, isto foi uma imposição do período Fernando Henrique, que não foi modificada depois, nos governos subsequentes. Nós não podemos ter como órgão público, que recebe dinheiro público, nós não podemos ter uma relação de retirada da CGU e do Tribunal de Contas da vida universitária. São órgãos de controle. O que nós estamos defendendo é que a universidade não deve ser passiva e um objeto de investigação dos seus procedimentos. A universidade deve desenvolver um processo jurídico próprio por meio de uma assessoria jurídica qualificada, de modo que todos os atos jurídicos da universidade sejam atos fundamentados na autonomia. E é nesta condição que nós vamos discutir com a CGU e com o Tribunal de Contas. Nós não queremos um órgão público desprovido de controle das verbas públicas. Nós queremos ser exemplares no uso e na publicidade dos recursos públicos. Então, Jacaré, a nossa preocupação não é de afastar o TCU ou a CGU, mas de termos uma relação a partir da autonomia universitária. Esse é o ponto fundamental para a gente. Em relação ao Reúne, a questão que Lúcia traz. Lúcia, em relação ao Reúne, não sei se você lembra na época, eu acho que você estava afastado, acho que você era dirigente da CUT na época, mas não estou também, por favor, gente, eu respeito muito a atividade e a prática sindical, fui dirigente do ANDES, tenho muito orgulho de ter sido dirigente do ANDES. Naquele contexto, havia no UFRJ
um plano de desenvolvimento institucional que já estava fazendo a expansão. E, no momento do Reúne, a votação do Reúne interrompeu o plano de desenvolvimento institucional do UFRJ. Qual era o problema fundamental do Reúne? E que eu debati isso muito com o professor Aloysio. Primeiro, não previa assistência estudantil. A verba do PNAES era, obviamente, incompatível com a expansão. E, segundo, não havia política de Estado em relação à manutenção do Reúne. O que nós estávamos chamando a atenção naquele momento? Que, a partir de 2012, nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Porque não havia previsão orçamentária em lei. É um projeto de governo e não era um plano de Estado. Nós estávamos defendendo que a expansão se constituísse como política de Estado, de modo que houvesse uma estabilidade e uma garantia de que a expansão dar-se-ia por meio de uma infraestrutura, de investimento, de custeio e de realização de concursos que pudesse assegurar o futuro dessa expansão. Hoje, a expansão está em risco, porque nós não temos mais verba de custeio e de investimento. As universidades estão vivendo um apagão e saibam todos, nós não vamos chegar ao final do ano com o orçamento de 2015. Não vamos chegar. As universidades de Minas, Federal de Minas, Federal de São Paulo já avaliam que em 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, já não terão condição de se estar aberta funcionando, porque não tem recursos, não tem como pagar. As firmas de terceirização vão começar a não receber e a situação vai ficar muito grave. Daí a nossa crítica a uma posição de perda de autoridade acadêmica da universidade. A universidade tinha todas as condições de fazer uma pactuação do Reúne, de modo a exigir segurança jurídica da expansão. E é incompreensível que, naquele momento, isso não tenha sido feito. O professor Aloysio, que é uma pessoa que eu sempre tive uma enorme admiração por questões acadêmicas, de perspectivas teóricas, etc., se valeu de algo que era uma qualidade que ele tinha, uma enorme habilidade política, ele sabia transitar muito bem em Brasília e ia resolvendo os problemas. Mas a universidade não pode funcionar dessa forma. Nós temos que ter regras republicanas, públicas de funcionamento. E eu acho que isso foi a falha do Reúne. Então, a política de expansão, estávamos todos defendendo, estávamos todos trabalhando, inclusive elaboramos um documento da Praia Vermelha propondo algo que não aconteceu no Reúne, que era a generalização do ensino noturno, por exemplo, né? Em relação à questão que a Márcia coloca, né, depois eu vou tentar aprofundar essa questão. Márcia, a primeira questão fundamental da carreira, a meu ver, é uma modificação da estrutura da carreira. Hoje, o piso salarial e, sobretudo, a extinção das classes A, B e C destroçaram a carreira com o complicador adicional, que é a não possibilidade de progressão entre as classes. Como fazer isto? Seria demagogia afirmar, como tem circulado pela outra chave, inclusive em alguns momentos, de que vamos fazer a progressão. Nós não temos meios jurídicos e legais de fazer promoção entre classes hoje. Então, o que nós temos que fazer? Vamos prometer isso? Não. Concluindo. Nós estaremos juntos com a FASUBRA, com as outras reitorias, trabalhando na perspectiva de que o Congresso Nacional altere. Isso temos que fazer, MPOG, MEC e Parlamento, para que haja uma mudança estrutural da carreira. Obrigada, professor. Passamos a palavra à professora Denise. De forma didática, eu vou utilizar a mesma ordem do candidato. Existe uma lei, autonomia é diferente de soberania, e quando há lei temos que atender à lei, professor. A Lei 10.480 de 2002, que diz que integra a Procuradoria-Geral Federal, as procuradorias, departamento jurídico, consultoria jurídica, assessoria jurídica, tudo jurídico que estiver dentro de uma autarquia ou fundação federal. E nós ainda somos uma autarquia federal, antes da lei orgânica das universidades serem votadas. Como uma autarquia federal, qualquer setor jurídico dentro da universidade deve ser composto por procuradores da Procuradoria
Geral Federal. Então, uma comissão de interlocução com a Procuradoria, isso é possível, mas não é um órgão de assessoria jurídica. Então, é óbvio que a questão do sistema U é preocupante para uma instituição que não tem transparência na gestão, o que não acontecerá durante a gestão da Chapa 30. Nós temos como primeiro eixo de gestão transparência administrativa. E a transparência administrativa, nós não teremos medo do sistema U se ela acontecer a contento. Lúcia, eu fui não só favorável, como militei em ambas as questões, né, as voltadas para as ações afirmativas e ao programa de reestruturação das universidades federais. É com enorme prazer que eu caminho Brasil afora e vejo o aumento do número de vagas no ensino superior, a mudança que aconteceu nas nossas salas de aula, que houve uma democratização do acesso, um aumento do número de alunos, e também vejo com muita satisfação o que aconteceu com outras federais, como a Federal de Juiz de Fora, a Federal de Ouro Preto, a Federal de São João del Rei, para falar em Minas Gerais, mas eu posso ir ali, para o outro lado, e ver a UF, como a Universidade Federal Fluminense, que já vai passar a Universidade Federal do Rio de Janeiro em número de alunos, cresceu a pujança daqueles prédios que estão lá, todos construídos. O que aconteceu com a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi um problema da Universidade Federal do Rio de Janeiro que a gente pretende retomar. Não se pode dizer, obviamente, agora com muita dificuldade, porque o investimento ele foi feito enormemente e a Federal do Rio de Janeiro foi aquela que mais recebeu investimento na forma de infraestrutura capital. Só em 2011 foram 90 milhões. Este ano são 44 milhões. Quando a verba do Reúne terminar, quando ela terminar, porque ela terminará, a UFRJ terá um grave problema, porque a matriz Andifes, ela concede à Universidade Federal do Rio de Janeiro apenas 5 milhões para investimento. Não se consegue administrar realmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro com 5 milhões em investimento, e a gente pretende lutar para que isso aumente definitivamente. Mas nós fomos absolutamente favoráveis e militamos e fomos ao Consune para lutar para que o Reúne fosse aprovado no nome da UFRJ. O fato da UFRJ não ter sabido implantar o Reúne adequadamente, isso não tem problema, nós resgatamos rapidamente, porque as pessoas estão aqui trabalhando em prol da universidade, trabalhando para a universidade mais inclusiva, para um aumento no número de alunos, e nós queremos que venham mais alunos, que haja mais diversidade, mas temos que manter a qualidade, é assim que a Chapa 30 pretende administrar a UFRJ. Márcia, no nosso programa, com relação à carreira técnica administrativa, o nosso programa é o mais completo com relação a isso. Nós temos propostas absolutamente originais. No eixo 4, que é a nova política de recursos humanos, que eu falei rapidamente, existe a estruturação da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira. Ninguém aqui disse, em momento algum, que fará a ascensão vertical. O que nós dissemos foi que a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro lutará para que o PEC 257, que trata dessa questão, não seja novamente arquivado, porque ele foi recentemente desarquivado, e nós somos favoráveis à ascensão vertical dos funcionários técnico-administrativos. E vamos lutar para que isso possa acontecer. Nunca disse que farei, porque não vou fazer nada contra a lei, porque não é isso que a Universidade Federal do Rio de Janeiro quer do seu administrador. Além disso, para além do que a gente depende da justiça, viu, Márcia, nós implantaremos em breve, ao assumir, programas de capacitação verdadeira, não são cursos de uma tarde, são cursos efetivos, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, que tem feito parceria com os Institutos Federais de Educação, mas não com as universidades. A Universidade Federal do Rio de Janeiro será um exemplo de capacitação que é diferente de qualificação, mas na qualificação nós avançaremos no sentido do mestrado seja ele acadêmico, esse já existe, os técnicos administrativos já o fazem, mas implantaremos mestrados profissionais, que são os mestrados profissionais para a área de gestão pública, administração, projetos e aí por diante. Esses mestrados serão uma associação inicialmente entre a PR4 e a PR2, que é a Pró-Reitoria
de pesquisa e pós-graduação, e, a seguir, quem sabe, numa nova estrutura a ser montada especificamente para a qualificação de técnicos administrativos da nossa casa. Afinal de contas, a nossa casa, a nossa universidade é uma universidade formadora do cidadão crítico competente, e pretendemos também avançar no sentido de editais de apoio aos jovens docentes, apoios emergentes para a formação de núcleos de pesquisa na UFRJ. Obrigada. Vamos proceder agora ao sorteio das perguntas do bloco dos docentes. Foram sorteadas, então, as perguntas do professor José Garcia de Abreu. Por favor, está presente? Professor? Professora Vera Salim. E professor Leonardo Kaplan. Por favor, aqui à frente. Professor José, professora Vera, professor Leonardo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria dizer que essa é uma pergunta compartilhada entre eu, o professor José Garcia Abreu, vice-diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, e o diretor do Senabio, o professor Adalberto Vieira. A pergunta aos candidatos é a seguinte: quais são as propostas dos candidatos para superar, com o protagonismo da UFRJ, a dependência quase que absoluta que o Brasil tem no campo de insumos para a saúde, medicamentos, imunobiológicos e reagentes para diagnóstico? Entendendo que é uma única pergunta. Bem, boa tarde a todos. Sou professora da COP, Vera Salim. Queria falar, foi um prazer poder fazer essa pergunta, porque no primeiro debate lá no CCS, a professora Ângela Rocha falou, quando falou da questão Vilhena, que nunca diria não. Na mesma hora, eu lembrei de um livro que me acompanha, Faulkner, que diz assim: um homem sempre deve dizer não para algumas coisas. E eu acho que nós devemos dizer não ao autoritarismo, não aos 51 anos da ditadura militar. E, nesse sentido, eu pergunto aos dois candidatos: como tratarão, por exemplo, a autonomia do movimento estudantil, que até hoje lutamos para o reconhecimento nos cargos de órgãos representativos da disponibilidade da autonomia do movimento estudantil? Da mesma forma, como tratarão a questão do autoritarismo que perpassa ainda hoje vários setores, especialmente dos técnicos administrativos nessa instituição? Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos. Satisfação de estar podendo colocar essa questão aqui, que eu acho que também considero de suma importância. Eu estou professor substituto aqui na universidade, da formação de professores junto ao Instituto de Biologia pela Faculdade de Educação. Sou professor da rede pública do município do Rio de Janeiro e sou estudante de doutorado da educação aqui da universidade, da UFRJ. Então, a minha questão vai nessa direção de entender... primeiro, que tem alguns debates que são muito próximos, tanto aqui na universidade, nessa questão aqui, quanto nas escolas. A gente percebe muito essa questão de uma avaliação, a compreensão por parte de alguns diretores e por parte especialmente das secretarias de educação de que os diretores de escolas devem ser considerados gestores. Então, isso é uma semelhança que eu acho que é interessante comentar. E minha pergunta é a seguinte: considerando os efeitos das políticas educacionais para a educação pública, como é que cada candidato entende a necessária articulação
entre a universidade e a educação básica para a melhoria da qualidade do ensino para o povo brasileiro. Por onde passa essa parceria? Quais são os seus princípios e seus pressupostos? Obrigada. Inicia professor Roberto. 6 minutos para as 3 perguntas. Agradecer também as perguntas. E, particularmente, vou iniciar pelas questões dos nossos colegas do ICB. Vocês apontam uma questão extremamente dramática hoje no país, que está ligada ao complexo de fármacos e de insumos, de uma forma geral, em que, de fato, hoje, no Brasil, nós não temos cadeias produtivas que envolvam indústrias que tenham controle de frações burguesas locais sobre esses processos. Nós tivemos, nos anos final dos 80 para 90, a Biobras, ela acabou falindo, e, na realidade, hoje, nós dependemos fundamentalmente do suporte aos nossos aparatos públicos, e eu me refiro, em especial, a Farmanguinhos, a Biomanguinhos, o Instituto de Butantan, e também ao complexo das universidades, que podem dar suporte a uma área absolutamente estratégica, que é termos autonomia em termos de produção de conhecimento e capacidade de produção industrial de todo o complexo de fármacos. Eu creio que uma nação que está refém de interesses mercantis da indústria farmacêutica é uma nação que tem os seus fundamentos democráticos ameaçados. Nós estamos vendo hoje a situação do subcontinente africano, naquelas regiões, particularmente na África subsaariana, em que, atualmente, 90% dos custos dos medicamentos naquela região dos custos são a propriedade intelectual, não é nem o processo industrial. Quer dizer, então, na realidade, termos uma política robusta, pública, para organizar esse complexo e manter em expansão esse complexo, universidades, Biomanguinhos, Farmanguinhos, Instituto de Butantan e assemelhados, eu acho que é absolutamente estratégico. Nós não temos, de fato, hoje, no país, e é um erro de análise, a meu ver, que está sendo feito, frações burguesas que estejam dispostas ou tenham condições econômicas de organizar cadeias produtivas, de modo que nós tenhamos uma indústria autônoma de fármacos. Isso quem tem que fazer é o Estado. Questão da Vera. A preservação da autonomia do movimento estudantil é um valor democrático. Os estudantes devem ser livres para se organizar de uma forma autônoma. E é esta a compreensão que nós defendemos no Consune, que foi aprovada. Faço aqui registro ao conflito que aconteceu na faculdade, na Escola de Educação Física, em que, de forma sistemática, tentou-se impor um regimento que vem de um período, obviamente, não democrático, para cercear a liberdade de representação dos estudantes. Isso é inadmissível. Os estudantes devem sempre ter a sua autonomia, discutir de forma autônoma, da melhor maneira que compreendem a sua democracia na universidade. Então, todo o nosso apoio à autonomia do movimento estudantil. E, de fato, as raízes do autoritarismo nós não podemos esquecer. Nós jamais podemos esquecer o que aconteceu na gestão Vilhena, aqueles que incorretamente apoiaram e viabilizaram aquela intervenção governamental que feriu duramente a UFRJ, a sua autonomia, repercutiu de forma extremamente grave na pós-graduação da UFRJ, que vários programas despencaram naquele momento, enfim, por características da PR2 e PR1, que, naquele momento, estavam trabalhando uma outra perspectiva para a universidade, que era uma perspectiva heterônoma em relação à sua vida institucional. Nós estávamos sob um controle institucional externo, e isso é inadmissível numa universidade pública. E o Léo traz uma questão absolutamente crucial, que diz respeito ao compromisso social das universidades públicas. As nossas universidades públicas, elas têm uma credibilidade social porque ela forma excelentes enfermeiros, ela forma excelentes fonoaudiólogos, biólogos, biofísicos, bioquímicos, e devemos formar excelentes professores.
E esta característica da formação docente, a meu ver, ela deve ter uma centralidade. Por que ela tem que ter uma centralidade? Porque é o nexo que existe da educação pública no país. Ou seja, nós não vamos ter uma universidade democrática e sequer nós vamos poder aplicar a lei de cotas se, atualmente, só 30% da juventude negra consegue concluir o ensino médio. Então, nós temos que separar entre aqueles jovens negros que vão poder ir para a universidade, apenas aqueles que fazem parte desse pequeno grupo de 30%, esquecendo que temos 70%. Então, temos que ter uma política que dê centralidade à formação docente. Na nossa chapa, nós temos uma proposta que é o complexo educacional, articulando Faculdade de Educação, Colégio de Aplicação, a Escola de Educação Infantil e as licenciaturas. E articular com isso as nossas iniciativas, que são virtuosas, porque trabalham com a compreensão de que é necessário uma mediação presencial dos cursos de educação à distância, que nós temos um enfoque próprio, original, dentro das nossas universidades públicas e aqui no FRJ, de uma forma específica. Então, termos uma política que dê centralidade ao complexo educacional é fundamental. E eu destacaria a importância de compreendermos que o professor de ciências, de biologia, de física, de química, etc., não é só alguém que sabe física, química, mas também é uma pessoa capaz de pensar a formação integral dos seres humanos, a compreensão da escola numa sociedade capitalista dependente, enfim, uma compreensão mais profunda da educação pública e do projeto societário de uma educação pública. Obrigada. Professora Denise. Eu vou repetir a pergunta do Garcia, que foi propostas para superar o protagonismo do FRJ. E nós temos propostas que estão relacionadas à capilaridade da inovação tecnológica. Então, nós temos um núcleo de inovação tecnológica dentro da UFRJ hoje, que deve se capilarizar nas diferentes áreas, que atua muito mais centralizado junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Esse núcleo ele deve ter capilaridade nas diferentes áreas, inclusive na área da saúde. Então, nós temos apoiado a criação recente do Núcleo de Inovação Tecnológica na área da saúde, que vai permitir que o conhecimento gerado nos diferentes laboratórios aqui nessa área da saúde possam se transformar em produtos tecnológicos. E, nesse sentido, há o Parque Tecnológico da Vida, que existe já em associação com o Instituto Vital Brasil, a Universidade Federal Fluminense, do outro lado, e que deve ser chamado para conversar. Nós temos um parque tecnológico forte na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais relacionado à área tecnológica, mas que não tem muita interlocução ainda com a área da saúde. Isso deve seguir no caminho da identificação do conhecimento gerado e aquele que pode ser transformado em patentes e pode ser usado pela comunidade, pela sociedade brasileira. E, mais do que isso, é fazer a patente, fazer a inovação, fazer o conhecimento gerado se transformar num produto final. A UFRJ precisa passar a protagonizar isso. Há muito conhecimento gerado e muito pouca transformação em patente, como acontece na Unicamp, por exemplo, hoje em dia. Então, a Unicamp é um grande exemplo disso, e nós não somos, porque não nos organizamos e vamos nos organizar nessa área. Professora Vera, devemos dizer não ao autoritarismo sempre, a qualquer forma de autoritarismo. A democracia não é somente quando nós concordamos com aquilo que aquelas pessoas estão dizendo, A gente tem que ter diálogo, entender o outro e passar a agir da forma melhor para o coletivo. E eu acho que eu mostrei hoje durante o debate, todos que já me conhecem sabem que eu ajo assim, todos aqueles que trabalham comigo nesses mais de 30 anos aqui na universidade me conhecem bem, e autoritarismo não é uma das características da minha personalidade, muito pelo contrário, não fosse assim, não teríamos tido, eu e o professor Walter Suemitsu, todos os votos que tivemos do corpo social
que está perto de nós, né, os estudantes, os técnico-administrativos e os docentes. O movimento estudantil deve ser apoiado, a auto-organização é apoiada por mim, e tenho certeza absoluta que também pelo professor Walter Suemitsu, que sempre conversou com os estudantes quando assumiu seus cargos de gestão nessa universidade. Eu tenho essa trajetória e continuarei assim, podem ficar certos de que será assim. A auto-organização do movimento é fundamental, apoio completo aos movimentos. Inclusive, eu tenho na proposta que nós encabeçamos a participação dos docentes, dos funcionários técnicos administrativos e dos estudantes na comissão permanente de orçamento, que eu não pude falar anteriormente, porque a palavra foi cortada com relação à ampliação das verbas para assistência estudantil. Leonardo, há vários problemas no plano diretor e nós escrevemos no programa e vamos rever o plano diretor. Mas se tem um tiro certo no plano diretor, é a formação do complexo educacional, é a vinda para o campus da cidade universitária da Faculdade de Educação, é a possibilidade de ter também aqui o Colégio de Aplicação e a Escola de Educação Infantil atuando em conjunto, a possibilidade de termos colégios, o CAP, né, o Colégio de Aplicação, e a Escola de Educação Infantil em horário integral, e isso de braços dados com a formação de professores para o ensino básico. Várias iniciativas já foram feitas nos últimos anos pelas diferentes unidades da UFRJ, de forma um pouco desarticulada. Então, há mestrados profissionais para qualificação de professores da rede básica de ensino, nas diferentes áreas, na matemática, na física, na biologia. São cursos que na realidade, estão contribuindo muito para a qualificação dos docentes da rede pública, e esses cursos devem ampliar e devem se organizar em torno da Faculdade de Educação, que está preparada. Eu conversei com a atual diretora, com o corpo social da Faculdade de Educação, e definitivamente há vontade de atuar de forma protagonizando mais a questão da formação de professores, e não só a formação de professores através das licenciaturas, mas também programas para a qualificação dos docentes da rede básica que precisam, e desse tipo de atitude. A universidade precisa se voltar mais para a sociedade, e a CAPES quer isso também. A CAPES do ensino básico foi criada. Nós, o UFRJ, não fizemos, infelizmente, um seminário para discutir a interação da universidade com o ensino básico. Isso deve ser feito durante a minha gestão. Então, interação da universidade com o ensino básico, essa é uma das metas a ser atingida. Obrigada, professora. Passaremos, então, ao último bloco do... Eu creio que ficou muito claras as diferenças de compreensão da natureza dos problemas que as universidades públicas vivem, e, particularmente, uma diferença muito marcada em relação a qual é a postura do reitor frente aos órgãos de Estado. Como deve agir a reitoria, como deve agir a universidade frente ao âmbito estatal. Nós temos uma compreensão de que, sim, a reitoria, como espaço executivo, que quem delibera pela universidade são os seus colegiados, quem define a política são os seus colegiados, mas como um executivo, deve ser um executivo protagônico, capaz de ação real na sociedade brasileira, para defender a autonomia universitária, respaldada pela autonomia e pelos seus colegiados e pela vida comunitária da sua instituição. A meu ver, isso é um divisor de águas hoje nas universidades brasileiras.
alguns reitores compreenderam que está na hora das universidades retomarem na prática a autoridade investida pela Constituição Federal. E esta autoridade exige, sim, uma postura intelectual dos dirigentes. Nós não somos burocratas, nós somos, enquanto candidatos a reitores, organizadores de uma vontade coletiva. E isto não passa por uma racionalidade burocrática, passa por uma racionalidade acadêmica. E é esta autoridade que eu não tenho dúvida que a universidade compreende que hoje é necessária para que possamos fazer frente aos enormes desafios que temos. E isto envolve uma mudança de postura em relação ao Ministério de Ciência e Tecnologia e em relação à CAPES. É um erro acreditar que a CAPES somos nós em abstrato. A CAPES é uma instituição do Estado. Se a CAPES fôssemos nós, seríamos nós que estaríamos pedindo hoje OS para contratar professores. A professora Denise disse que é contra. Então, obviamente, não é tão simples assim. Nós temos uma forma de financiamento à pesquisa, hoje no Brasil, que está promovendo um encapsulamento de grupos de pesquisa. E, diante de um cenário de restrição orçamentária, nós não podemos permitir que ocorra uma espécie de competição robesiana por recursos. Nós precisamos apoiar as áreas que não têm o mesmo suporte de pesquisa no país. Isto significa dizer, de forma clara e objetiva, que a universidade pública deve se dirigir ao Ministério, ao CNPq, à FINEP, ao PROINFRA, no caso de FINEP, para termos uma infraestrutura para todos. É inadmissível que uma universidade não tenha sequer tecnologia de informação, professores sem gabinetes de trabalho, sem os instrumentos básicos. Todos concordamos que, para pesquisas específicas, nós disputemos editais. Ok, está certo isso. Mas para o que é específico, e não para ter o que é básico. Finalmente, eu gostaria de dizer que a energia criadora de todos aqueles que querem uma mudança substantiva, não gerencial da UFRJ, que possamos fazer um debate acadêmico profundo sobre até onde chegamos, quais são os nossos dilemas, quais são os nossos impasses, hoje estão dadas. Há um desejo de mudança. Nós estamos vendo, e isso nos orgulha muitíssimo, a felicidade dos estudantes quando fazem campanha da Chapa 20. É contagiante da confiança no futuro dessa universidade, porque é a nova geração que está compreendendo o rumo possível para esta instituição. A mesma questão dos professores novos, dos técnicos administrativos. No dia 4, 5 e 6, convidamos todos a estarem junto conosco na eleição da Chapa 20. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que conseguiram ficar aqui até agora. É desgastante para os candidatos, mas também para a audiência. Agradeço à CCPS por toda a organização do processo e às alunas. A Chapa 30, ela é a verdadeira mudança, porque ela é uma mudança que não passa somente pelo cargo de reitora e vice-reitor. É uma mudança de concepção, é uma mudança da equipe que está à frente da reitoria, é uma mudança que leva não simplesmente ao debate, porque o debate
é inerente à universidade. A reitoria da UFRJ deve sempre ser a reitoria do debate. Nós queremos ser mais, queremos ser a reitoria do resgate acadêmico, que foi o que nós perdemos nos últimos anos. E para que haja o resgate acadêmico, nós precisamos mudar a administração dessa casa, sim, professor. E somente na Chapa 30, o corpo social da Universidade Federal do Rio de Janeiro encontra a verdadeira proposta de mudança. O programa mais completo, que age, inclusive, tendo como um dos eixos a questão de uma reitoria que represente verdadeiramente e defenda os interesses da Universidade Federal do Rio de Janeiro frente aos órgãos de Estado. Uma reitoria que seja forte, que tenha a envergadura de um reitor, a envergadura da reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai, sim, protagonizar, junto ao governo federal, o que a Universidade Federal do Rio de Janeiro quer para si. Eu espero, sinceramente, que a comunidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro analise bastante e veja as enormes diferenças, não só no programa, mas também na trajetória de cada um dos candidatos. A minha trajetória sempre foi voltada para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sempre lutei, atuando em cargos administrativos dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde a coordenação da graduação até a pós-graduação, direção de unidade e assim por diante, para que nós tenhamos uma universidade cada vez mais forte e comprometida com o social. Por quê? Porque é essa universidade forte, inclusiva, comprometida com o social que nós queremos. Faço um apelo para todos os estudantes, para que olhem no colégio eleitoral, que nos locais onde atuamos como professora, temos altamente, muita quantidade de votos docentes, de alunos e de funcionários, porque os estudantes que têm contato com a nossa atuação como docente sabem do nosso envolvimento intramuros com as questões e com a melhoria da qualidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, essa será a reitoria do debate permanente, do resgate acadêmico, e eu pretendo, sinceramente, que não só os estudantes, mas também os jovens docentes, que não têm gabinete, que não têm financiamento de pesquisa, mas que também não estariam aqui se o Reúne não tivesse aprovado, a reitora, que, na verdade, liderou movimentos para que o programa de reestruturação fosse aprovado. Então, esses jovens docentes devem votar na Chapa 30, porque se não fosse a Chapa 30, eles não estariam aqui. Os alunos também, os estudantes que ingressaram nos últimos anos, eles ingressaram e aumentou em 40%, porque nós lutamos para que houvesse um aumento de 40% nas vagas. Mais do que isso, eu continuarei lutando, porque é isso que a comunidade quer, é uma comunidade cada vez mais inclusiva e relacionada com a sociedade, atendendo todas as demandas da sociedade. Porque não há interesses particulares na nossa equipe, nem na nossa gestão. Há, sim, interesses de toda a comunidade, não importa qual a área do conhecimento, porque somos todos o FRJ, e eu espero que vocês votem na primeira reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro do sexo feminino. Agradecemos. A mesa agradece aos candidatos, professora Denise e professor Roberto. Lembramos a todos os presentes que a pesquisa, o segundo turno, será realizado nas próximas segunda, terça e quarta-feira, dias 4, 5 e 6. E solicitamos que as unidades façam as suas indicações de mesários para a composição das mesas. Uma boa tarde a todos.